Você, profissional da odontologia, já sabe que deve seguir os protocolos de segurança e já entende a importância da prevenção, proteção e cuidado que devemos ter sempre. Mas o mundo mudou. E para reforçar os protocolos de biossegurança e nos prepararmos para essa nova fase, precisamos revisar as boas práticas em biossegurança. O objetivo desse vídeo tem o intuito de promover a segurança dos pacientes e profissionais da odontologia a partir das boas práticas em biossegurança. Vem com a gente! As boas práticas em biossegurança promovem a segurança dos pacientes e profissionais nos ambientes odontológicos e orientam no preparo e prevenção dos 4 agentes essenciais: clínica, dentista, equipe auxiliar e paciente. Para introduzirmos o tema, precisamos entender as possíveis rotas de transmissão viral no consultório odontológico. Muitos procedimentos odontológicos produzem aerossóis e gotículas que podem estar contaminadas com vírus. Essas partículas são pequenas o suficiente para permanecer no ar por um longo período antes de se depositarem em superfícies do ambiente ou entrarem no trato respiratório de outro indivíduo. Assim, a equipe e o cirurgião dentista podem se infectar por contato indireto, além do risco do contato direto pela prática odontológica. Medidas importantes antes de chegar ao consultório. O agendamento da consulta deverá ser feito de forma a minimizar o número de pessoas ao mesmo tempo na sala de espera. Sugere-se também realizar triagem de pacientes com sintomas respiratórios no agendamento e na confirmação da consulta. No dia anterior à consulta, é válido perguntar: o senhor ou senhora ou seu acompanhante apresentam ou apresentaram nas últimas 72 horas tosse, dor de garganta, coriza, nariz entupido, diarreia, febre ou ainda não está sentindo cheiro ou gosto das coisas? Em caso afirmativo, deve-se sugerir a realização de uma pré-consulta por telemedicina pelo médico para avaliar a necessidade do paciente ir ao consultório ou ao encaminhamento para o hospital. Em caso negativo, é necessário solicitar que todos os pacientes acompanhantes venham de máscara para a consulta e, se possível, pedir para ir sem o acompanhante. É necessário também que o paciente avise caso apresente algum sintoma, e é muito importante chegar no horário agendado para evitar aglomerações. Cuidados a serem adotados no ambiente clínico. As precauções padrões são usar máscara, óculos e avental, possuir, se possível, um quarto privativo para isolar os pacientes infectados, sempre dispor de lenço descartável, usar luvas, ter pia e sabonete na recepção da clínica para lavagem de mãos e rosto, ter uma caixa de pérfuro cortante para correto descarte, sempre usar máscaras cirúrgicas e dispor de álcool em gel 70%. Os avisos visuais podem ser utilizados em locais estratégicos para fornecer aos pacientes as instruções sobre a correta forma de proceder. Avisos importantes são: ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou lenço de papel. Deve ser realizada higiene das mãos toda vez que elas parecerem sujas e antes e depois de contato com qualquer pessoa, ir ao banheiro, após tocar em quaisquer superfícies, higienizar por no mínimo 20 segundos. E como lavar as mãos corretamente? Molhe as mãos, aplique sabão, esfregue as palmas, esfregue os dedos, unhas, dorso das mãos, polegares, punhos, enxague bem as mãos, seque-as, feche a torneira com um papel toalha e suas mãos estarão limpas. Outros alertas visuais importantes são lavar o rosto com água e sabão por 20 segundos após a higiene das mãos e antes do atendimento odontológico. Pacientes e profissionais de saúde devem evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Prenda o cabelo e evite usar brincos, anéis e correntinhas. Os cuidados na sala de espera são: espaçar cadeiras 1 metro por pessoa, prover sempre lixeira com acionamento por pedal para quaisquer descartes, dispor de álcool para higiene das mãos sob a forma de gel ou solução 70% e estimular a higiene das mãos após o contato, prover condições para higiene simples das mãos e rosto, manter os ambientes ventilados, eliminar, restringir ou controlar o uso de itens compartilhados por pacientes e realizar a limpeza e desinfecção diária das superfícies de ambientes utilizados pelos pacientes.
Os cuidados na sala de atendimento são: o ambiente clínico deve ser fechado com área mínima de 9 metros quadrados, realizar a limpeza e desinfecção da superfície do consultório e de outros ambientes utilizados pelo paciente antes das atividades clínicas e entre um paciente e outro. Agentes de desinfecção odontológicos de superfícies inanimadas. Tanto o hipoclorito de sódio a 1% e o álcool 70% exigem limpeza das superfícies prévias com toalhas de papel, água e detergentes dos locais com sujeira visível, para posterior desinfecção, que, no caso do álcool, deve ser repetida no mínimo 3 vezes. Esses dois agentes são contraindicados para acrílicos, borrachas e plásticos, pois endurecem e tornam amarelas. No caso do quaternário de amônio e biguanida ou glucoprotamina, o profissional limpa e desinfecta simultaneamente com esses produtos. O spray emitido por uma caneta de alta rotação atinge até um raio de 2 metros, por isso esses locais expostos a tais aerosóis devem ser sempre desinfectados, lembrando que há evidências que o coronavírus pode permanecer infeccioso em superfícies inanimadas em temperatura ambiente por até 9 dias. Raio de ação dos sprays gerados em um tratamento odontológico. Em 2 metros, tem uma chance de 50% de contaminação. Já em 1 metro, a chance de contaminação é de 100%. Para minimizar a produção de aerossol, deve ser feita sucção constante da saliva com bomba a vácuo e atendimento a 4 mãos. Utilização precisa de raios-x intraorais que possam estimular a salivação e tosse, lembrando que os raios-x panorâmicos ou os TCs evitam o problema. Evite utilizar seringa tríplice na sua forma de névoa spray, acionando os dois botões simultaneamente. Prefira secar com algodão ou gaze. Como proceder em caso de procedimentos geradores de aerossóis? Ainda dentro do quarto do paciente, retirar as luvas, o avental e higienizar as mãos. Ao sair do quarto, novamente higienizar as mãos, retirar o gorro, os óculos de proteção ou protetor facial, higienizar as mãos novamente, retirar as máscaras e lavar, por fim, as mãos. A limpeza do ambiente clínico. A desinfecção da superfície do ambiente clínico deve ser feita, primeiro, da área menos contaminada para a mais contaminada, segundo, de cima para baixo e, por fim, de dentro para fora. Ou seja, em uma cadeira odontológica, primeiro se limpa a alça do refletor, depois a cadeira, em terceiro um mocho, depois a superfície do carrinho auxiliar e, por fim, o equipo, as canetas de alta e baixa rotação, seringa tríplice e unidades de sucção. Locais que devem ter barreiras mecânicas, filmes de PVC ou sacos plásticos, botões manuais de acionamento, alças de refletores, encostos de cabeça, braços da cadeira odontológica, encostos do mocho, canetas de alta rotação, corpo da seringa tríplice, pontas de unidade de sucção. As superfícies como bancadas e carrinho auxiliar devem ser cobertas por campos descartáveis e impermeáveis, e as seringas tríplices devem ter pontas descartáveis. Cuidados a serem adotados pelo profissional. A rotina de um cirurgião dentista deve ser: ao chegar, fazer a desinfecção dos sapatos. Depois, verificar a temperatura corporal. Se estiver acima de 37 graus, retornar para casa. Remover então anéis, colares, brincos e outros ornamentos. Higienizar as mãos e o rosto. Fazer a desinfecção do celular e objetos com spray de álcool 70. Deve-se então colocar o propé, vestir o gorro e o jaleco. Colocar máscara tipo concha e protetor facial se for fazer atendimentos com grande número de gotículas. Para atendimento clínico sem aerosol, usar a máscara cirúrgica. E, por fim, colocar os óculos de proteção. No atendimento dentro da clínica, deve-se utilizar luvas de procedimentos. Sempre que remover as luvas, deve-se fazer nova lavagem das mãos. As sobreluvas plásticas podem auxiliar em caso de necessidade. Para cirurgias, deve-se fazer a desgermação cirúrgica das mãos com desgermante à base de clorexidina 2% e a secagem com lenço de banho. No caso de cirurgias, deve-se vestir pijama cirúrgico e sobre esse o jaleco ou avental cirúrgico impermeável e usar luvas cirúrgicas estéreis. Os 5 momentos para a higiene das mãos. 1. Antes de tocar o paciente. 2. Antes de realizar o procedimento limpo e asséptico. 3. Após o risco de exposição a fluidos corporais. 4. Após tocar o paciente. E 5. Após tocar superfícies próximas ao paciente.
Os cuidados na paramentação para o profissional de saúde. Higiene das mãos com água e sabonete líquido ou preparação alcoólica 70%, uso do óculos de proteção e protetor facial, uso de máscara cirúrgica, avental, luvas de procedimento e gorro. Como calçar as luvas corretamente de maneira simplificada? Uma dica é começar pela sua mão dominante, para que em seguida você possa utilizá-la para auxiliar a outra. Toque apenas na área restrita da superfície da luva correspondente ao pulso. Quando for calçar a segunda luva, toque sempre com a mão sem luva e apenas na área restrita à extremidade do pulso. Uma vez calçadas, as mãos não devem tocar nada que não esteja estéril. Para retirar as luvas, toque a parte interna da luva na altura do pulso para removê-la, sem tocar na pele do antebraço, e retire-a da mão, permitindo assim que a luva vire do avesso. Segure a luva retirada com a mão enluvada e deslize os dedos da mão sem luva na parte interna entre a luva e o pulso. Remova a segunda luva, rolando-a para baixo sobre a mão e dobrando-a na primeira luva. Descarte as luvas retiradas. E pronto! Desparamentação. Para o profissional de saúde, esse procedimento é crítico para se evitar potencial contaminação. Primeiro, remova as luvas. Em seguida, remova a proteção facial de trás para frente. Remova o jaleco ou avental, puxando pela região dos ombros. Remova o gorro e máscara em movimento único de trás para frente. Para a desinfecção da viseira, utilize novas luvas. Higienize as mãos e rosto sempre ao final de todo o processo e as mãos após cada passo. Os mesmos cuidados devem ser adotados pela equipe assistente. Medidas importantes a serem destacadas são: antes e após a utilização de máscaras, deve-se realizar a higiene das mãos com água e sabonete líquido, ou preparação alcoólica 70%. Todos os profissionais envolvidos devem ser orientados sobre como usar, remover e descartá-las. Sempre faça sucção constante da saliva com um sugador de alta potência e, se possível, trabalhar a 4 mãos, o EPI sempre semelhante para ambos. Evitar radiografias intraorais se possíveis, pois elas estimulam a secreção salivar e a tosse. Optar então pelas extraorais. Usar enxaguatório bucal antimicrobiano pré-operatório. Outras medidas importantes. Em casos em que o isolamento com dique de borracha não for possível, são recomendados dispositivos manuais, curetas periodontais para remoção de cárie e raspagem periodontal, a fim de minimizar a geração de aerossol. Esterilizar em autoclave todos os instrumentais considerados críticos, inclusive as canetas de alta e baixa rotação. Medidas para casos suspeitos de infecção pelo coronavírus. O ambiente deve estar limpo e seco, pois reduz a persistência dos vírus nas superfícies. Deve-se também minimizar o aerossol, com isolamento absoluto, protetores faciais e aspiradores de alta potência. Caso precise atender um caso de pulpite irreversível sintomático, faça a exposição da polpa à remoção químico-mecânica com isolamento e com sugador de alta potência. Caso seja um caso de contusão de tecidos moles faciais, faça o debridamento e sutura com fio absorvível, com enxágue lento e com sugador potente. Os casos com risco de morte, lesões bucais e maxilos faciais devem ser encaminhadas para o hospital imediatamente. No pós-tratamento, deve-se fazer os procedimentos de limpeza e desinfecção ambiental. Cuidados ao sair da clínica ou chegar em casa. Deixe bolsa, carteira, chaves e outros objetos pessoais em uma caixa na entrada de seu consultório. Ao voltar para casa, não toque em nada sem antes se higienizar. Retire os sapatos, higienize seu aparelho celular e os óculos com álcool 70%, tire sua roupa e coloque em um saco dentro de um cesto de roupas sujas, lave com alvejante recomendado acima de 60 graus. Tome banho e higienize bem as áreas mais expostas, como mãos, punhos, pescoço e rosto. E essas foram as referências usadas para fazer o vídeo. Lembre-se sempre de usar as boas normas de biossegurança. Fique seguro e até mais!